Sabe, eu acordei com essas escrituras gritando no meu espírito. Nessa vida tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e hora de morrer. A hora de plantar e hora de colher. Aí eu me lembrei de Matusalém, que adianta viver 969 anos. E a única coisa que tem sobre um homem que viveu quase 1000 anos é que ele nasceu e morreu. Claramente foi um potencial frustrado. Porque tudo que Deus determinou para a nossa vida, Ele já colocou dentro de nós. Sabe o que falta muita gente entender? Nenhum produto, nenhum fabricante produz algo sem um objetivo. Nenhum fabricante faz algo para depois perguntar, peraí, deixa eu pensar, no que eu vou usar isso aqui? Não. Um fabricante resolve problemas. Então, ele pensa em algo, ele cria, ele produz, ele trabalha, ele estuda, ele coloca ciência, ele coloca todo o seu potencial naquilo para resolver um problema, para atingir um objetivo. E o que falta muita gente entender é que o que há de maior e melhor não está no passado nem à nossa frente, está dentro de nós. Um pássaro que nunca saiu do ovo é um potencial frustrado. Se o pássaro não voa, ele não atingiu o sucesso, o objetivo. Uma mangueira está numa semente. E o produto final é a mangueira, mas se essa mangueira não produz mangas, ela não teve sucesso, porque o sucesso consiste em você atingir o propósito pelo qual você foi criado. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor conhece o fim antes mesmo do início. E que não há nada novo debaixo do sol, do céu, do sol. Tudo que nós vemos acontecer hoje, a diferença está na tecnologia, a ciência avançada, como disse Daniel. Porque, na verdade, a Bíblia diz que não há nada novo, porque o ser humano é o que é. E quando ele não põe para fora aquilo que Deus colocou dentro dele, ele termina frustrado. Tem um homem na Bíblia que chama Ezequias, e que até o momento em que ele ficou doente, você vê uma história muito bem sucedida. Lendo a história de Ezequias, eu comecei a questionar, porque tudo na Bíblia tem um sentido. Foi escrito, disse Paulo, para nos ensinar. Nada foi escrito por um outro motivo a não ser para nos ensinar. Ele disse, foi escrito para nos ensinar, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Aprenda com esse aqui que não deu certo. A ideia é que tinha chegado o tempo de Ezequias. Era hora de sair, porque como termina é que importa. Ele estava pronto para encerrar. Mas aí ele vem e ele implora mais tempo. E Deus lhe dá mais 15 anos de vida. E esses 15 anos fez com que ele não terminasse bem. 15 anos antes, ele teria terminado e deixado um legado perfeito. Nos últimos 15 anos,
ele produziu, ele gerou um dos piores reis da Bíblia. E a última frase de Ezequias é a frase mais egoísta, talvez a frase mais egoísta da Bíblia. Quando ele recebe uma mensagem de Isaías de como seria no futuro, o que aconteceria com seus descendentes, e ele vira e responde: ah, tudo bem, boa essa palavra. Nos meus dias eu vou ter paz, ou seja, que importa o que vai acontecer com a minha descendência? E isso para Deus é muito triste, porque Deus é um Deus geracional. Deus, o tempo todo, está nos ensinando a passar bem o bastão. Sucesso, todo mundo quer sucesso. Até um criminoso quer ser bem-sucedido nos seus crimes. Mas sucesso verdadeiro não é o que você tem, mas a pessoa que você se torna. E o que você faz com a vida que Deus deu a você, descobrindo tudo que Ele colocou em nós. Sucesso, você não pode medir pelo outro, o que o outro atingiu, mas você mede por você mesmo. O que você tem feito com a vida maravilhosa, essa dádiva que Deus deu a você. Um ano tem 52 semanas e um dia. Já parou para pensar que um ano tem 52 semanas e um dia? E o que nós temos feito em 52 semanas, cada ano? Bom, não adianta eu chorar o leite derramado de 2025. Mas o que eu estou fazendo em 2026? Eu estou para encerrar o primeiro semestre. E qual o balanço que eu faço da minha vida? Será que a minha vida tem sido, entra semana, sai semana, levanta, às vezes me arrasto para ir trabalhar, e faço a mesma coisa, e muitas vezes não enxergo sentido e propósito nisso. Porque, na verdade, Deus colocou a eternidade em nós. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por que muita gente não consegue compreender inteiramente o que Deus fez? Porque está sempre procurando fora. E sucesso para ela está sempre aqui fora e não no que Deus colocou e foi desenvolvido. Sabe por que uma pessoa nunca vai se realizar? Por mais dinheiro que ela tenha e diplomas e títulos e homenagens e honras, ela nunca vai se realizar se ela não entender que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós fomos feitos eternos. Nós viemos de Deus e para Deus voltaremos. É o que está escrito. Enquanto nós não entendermos isso, a vida não vai fazer sentido. Foi o que aconteceu. Leia o livro de Eclesiastes. Você lê o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, e encontra um homem. E o mesmo homem que escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes. Só que você encontra um homem amargo em Eclesiastes. Mas no início da Bíblia, no início de Eclesiastes, você entende por quê. Porque quando ele saiu do seu propósito, quando ele se desligou de Deus, ele foi o homem mais bem-sucedido. Estudos provam, pesquisas provam, que ninguém nunca conseguiu desde então superar Salomão na sabedoria,
na inteligência, no conhecimento e na fortuna, na riqueza. Só que quando ele deixou de ter o foco certo, que era Deus e os propósitos de Deus para a vida dele, ele foi se tornando um homem amargo, e agora sai da boca dele o homem que ganhou o mundo, o seu mundo naquela época. Pessoas do mundo inteiro, não tinha internet, não tinham aviões, trens, carros, mas pessoas do mundo inteiro passaram a conhecer e a saber sobre a sabedoria de Salomão, e vinham de todos os lugares do mundo, diz a Bíblia, para ter uma audiência com ele. E quando ele perdeu o propósito, a vida dele perdeu o sentido, e agora sai da boca dele: nada faz sentido, tudo é inútil, é uma grande inutilidade, é correr atrás do vento. Queridos, o que eu encontro de pessoas correndo atrás do vento, tenta correr atrás do vento e segurar o vento, ninguém segura o vento. Ou seja, correr atrás de coisas que, por fim, você vai se questionar: isso está fazendo sentido? Porque tudo que Deus nos levou a fazer tem que ter um propósito, que é glorificá-lo. Vem dele e deve voltar para ele. E há um tempo para tudo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. E nós precisamos entender o tempo de Deus para nós. Quando Ele está nos chamando e nos despertando e dizendo: ei, não dá mais para ficar onde você está e viver a despeito de mim. Tudo que passou, passou, e tudo que será, será. E Deus tornará a trazer de volta o passado. O que Ele quer dizer? Tem uma outra tradução que diz: o que já aconteceu vai acontecer de novo. Não adianta eu chorar o que foi, e não adianta eu ficar ansioso pelo que será. De acordo com a Bíblia, eu só tenho hoje. O dia chamado hoje, para tomar decisões, fazer escolhas alinhadas a Deus. E a vida só vai fazer sentido se Deus ocupar o centro do meu coração e vir em primeiro lugar. Essa escritura faz a gente pensar. Então vamos todos pensar, começando pelos mais jovenzinhos até os mais velhos. Honre e alegre-se no seu Criador. Honre e alegre-se no seu Criador, enquanto você ainda é jovem. Começa, ó, ele está dizendo o sábio, ó, o sábio estava velho, Salomão estava velho, cansado, tinha feito já algumas escolhas bem diferentes daquelas do início, que ele começou muito bem, mas não terminou bem. E no final da vida ele dá esse conselho para todo mundo. Ele diz assim, ó, pensa enquanto você tomou consciência da vida, entenda esses princípios. Honre e alegre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá. Não desperdice sua vida com coisas inúteis, passageiras. Não tente encontrar alegria nas drogas, no entretenimento, no sexo, porque são coisas que estão à margem e você não vai encontrar realização. O sábio tentou. Ele disse: eu experimentei tudo e não me neguei nada. E por fim eu fiz a pergunta: o que tem sido a minha vida? Eu tenho corrido atrás do vento. Tudo que você imaginar, tem os detalhes em Eclesiastes. O cara que empreendeu, viveu muitos amores,
teve um harém de 1000 mulheres. O homem que tudo ao seu redor era revestido de ouro, o ouro de Ofir. Quando ele se perdeu de Deus, ele tentou se realizar nas suas grandes construções, empreendimentos, nas suas paixões. Ele tinha os melhores cantores, ele quis uma floresta, ele quis um belo jardim, ele quis muitos cantores, ele quis empreender, ele foi para construção, ele foi para agricultura, pecuária, ele tentou de tudo, ele foi para muitos projetos, ele empreendeu em muitos projetos. Mas eu costumo dizer que quando tem muito de um lado é porque está faltando do outro. Quando você está correndo atrás de muitas coisas é porque está faltando o principal. Quando ele passou a correr atrás de muitas coisas é porque ele já tinha perdido o propósito da vida dele. Já não estava mais vivendo para a glória de Deus. E agora sai da boca dele, em meio a tanto sucesso para quem estava de fora, mas tanto fracasso, porque sucesso não é medido pelo que as pessoas estão vendo, mas pelo que você sabe que poderia estar fazendo e não está. A pessoa que você poderia ser e não está sendo. Sucesso, quem pode medir sucesso de verdade somos nós mesmos. Porque cada um de nós sabemos exatamente se estamos onde devemos estar, se estamos fazendo o que deveríamos fazer, se estamos engajados naquilo que deveríamos estar. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar a lareira, porque você não esquenta fácil. Na velhice, seu corpo já não ajudará muito, os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir para onde quer, tudo estará devagar, quase parando, e quando você chegar nesse estado, você vai olhar para trás e vai dizer o quê? Eu fui tudo que Deus me criou para ser? Ou eu vivi como todo mundo, me comparando, correndo atrás das mesmas coisas que todo mundo corre? O barulho em sua casa desaparecerá, vai ficando um silêncio, todo mundo vai embora, as coisas vão mudando, e você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Isso significa que o que você tem que fazer, que glorifica a Deus, tem um tempo. E se você deixar passar o tempo de Deus para cada coisa, porque você está distraído com coisas tão inúteis, ou só focado em você e nas suas necessidades, você se priva do propósito e não vê tudo que Deus colocou dentro de você. Biblicamente, nós já nascemos com tudo que precisamos para cumprir com o nosso destino aqui, com o nosso propósito. Deus, quando nos gerou, Ele nos gerou com a capacidade, o potencial de sermos tudo que Ele determinou. Mas se eu viver a minha vida correndo atrás de necessidades, olhando para os lados, só focado nas minhas vontades e necessidades, eu não vou conseguir enxergar o potencial que o Senhor colocou em mim, que é um potencial Cristo. Afinal de contas, nós fomos criados para sermos um Cristo, essa é a igreja Cristo. Nós somos Cristos e precisamos acreditar na verdade.
Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor de macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno. E os seus amigos já começam a chorar. A vida agradável, enquanto durar, logo acabará. A vida frágil, como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó. E o espírito retornará a Deus, que primeiramente o soprou. E ele fala, nada faz sentido. Quer dizer, o que eu estou fazendo da minha vida? Sinto um grande vazio. E ele tentou preencher de todas as maneiras e não conseguiu. Essas foram as últimas palavras dele. Do rei Salomão. Tratando-se de alguém que foi tão bem sucedido, eu penso que todo mundo deveria parar para ouvir o que esse homem tem a dizer. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Aquele que está em busca. Por que eu estou em busca, Salomão? Vamos falar com Salomão. Por que você está em busca? E ele mesmo responde. Ele estava em busca porque ele já tinha encontrado. E quando você encontra Deus, mas você se distrai de Deus, você agora começa a buscar muitas outras coisas. E essa busca não vai terminar. Porque sempre vai ter uma coisa nova que você pode desejar. E se você não tiver uma identidade firme, se você não for essa estaca fincada na rocha, você vai estar sempre em meio a um grande vazio. Aquele que está em busca concluiu que nada faz o mínimo sentido. Quer dizer, essa vida que eu estou vivendo, para mim, não faz sentido. Aquele que está em busca também possuía sabedoria e transmitiu conhecimento a outros. E nele mesmo estava faltando agora. Ele pesou, examinou e organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. As palavras dos sábios nos estimulam a viver bem. São como pregos bem martelados, que mantêm a vida unida. São dadas por Deus, o único pastor. Mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limites para se produzir livros. Ele está dizendo, eu produzi muitas coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você for correr só atrás dessas coisas, não há limite. E estudar demais deixa qualquer um esgotado. Porque algumas pessoas estão obesas de tanta informação, mas elas não estão fazendo nada além de se encher de mais uma coisa. E nós não fomos chamados para viver cheios de nós mesmos e nos engordando de tanto conhecimento e tantas informações e não marcando a vida de ninguém. Não vivendo com um propósito pelo qual fomos gerados, que é glorificar a Deus na vida do irmão, na vida do outro. Para finalizar, a conclusão de tudo é a seguinte: tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Para finalizar, aqui está, ele está dizendo, aqui está um cara que fez tudo. Experimentei tudo, produzi livros, adquiri conhecimento, eu entendi sobre tudo. Você lê Provérbios, você vê um homem que falou sobre todos os assuntos. E ele diz, e agora, eu faço um resumo da minha vida. E você quer um conselho de um homem que viveu uma vida gloriosa? Ele está dizendo, eu vou te dar um conselho. Eu faço uma conclusão, eu finalizo, eu concluo tudo em poucas palavras. Numa frase, tema a Deus e faça tudo que Ele mandar.
porque isso aqui quer viver. É isso. No devido tempo, Deus deixará às claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. Ele está dizendo, no final, todos vão ter que estar diante de Deus e prestar contas da vida que recebeu para viver e talvez não viveu. E se lembrem que Deus conhece as nossas intenções e motivações mais secretas, sejam elas boas ou ruins. Como estamos vivendo a nossa vida? Para a glória de Deus? Ou uma vida pequena que se resume a coisas passageiras? Com a mão no seu coração, seus olhos fechados, reflita um momento, porque vir à casa do Senhor é para isso. É para vermos aquilo que não estávamos vendo, para que nos seja revelado aquilo que estava oculto aos nossos olhos, para que consigamos ver a verdadeira vida que Deus tem para nós e que talvez hoje está oculto aos nossos olhos. Nós nos envolvemos com tantas coisas, ouvimos tantas coisas, corremos atrás de tantas coisas e nos perdemos do principal, que é exatamente o que o sábio disse. Esse é o principal para a vida do homem, tema Deus. Tema a Deus e faça a sua vontade, agrade-o, porque aqui está o principal. No final, é isso que vai contar. Você viveu uma vida temente a Deus e viveu para agradá-lo, para honrá-lo? Você deixou sair tudo que Ele colocou em você, ou você tentou abafar a pessoa que Ele criou, correndo atrás de uma identidade que não é a sua? Espírito Santo, nesta manhã maravilhosa, eu abro esta reunião com muita gratidão. Peço que a Tua presença seja real, que ela nos traga revelações profundas, que nos seja revelado a verdade e que possamos ver aquilo que está oculto aos nossos olhos. Que possamos, como sábio, fazer um balanço da nossa própria vida e responder para nós mesmos se temos vivido a vida que fomos criados, gerados para viver. Porque, Pai, a natureza nos ensina o que é cumprir com propósito. A laranjeira, quando produz laranjas, ela está cumprindo com o seu propósito. E não esperamos que uma laranjeira produza mangas, porque ela não é uma mangueira. Nem esperamos que uma mangueira produza laranjas, porque ela não é uma laranjeira, ela é uma mangueira. Cada um recebeu uma identidade, está aqui para produzir algo. E será que estamos produzindo? Será que não somos uma laranjeira tentando ser uma figueira ou ser uma mangueira? Estamos exaustos tentando ser uma coisa que nunca seremos, porque não fomos concebidos assim, gerados. O que o Senhor colocou em nós já está definido.
O desafio é nós buscarmos a revelação de quem o Senhor fez e sermos plenamente as pessoas que o Senhor criou, botando para fora, não o que o Senhor vai colocar, mas o que o Senhor já colocou. Um pássaro voando está cumprindo o seu propósito. Um peixe nadando está cumprindo o seu propósito. Uma árvore produzindo aquilo que ela foi criada, gerada, está cumprindo com o seu propósito. Só o ser humano tem a dificuldade de entender essas coisas. Só o ser humano. E sendo um ser social, acaba sendo influenciado. E ao invés de ter a sua cara e ser guiado pelo teu espírito, muitas vezes, busca ter a cara deste mundo, e ser influenciado por tantas coisas que são passageiras. Mas ser aquilo que o Senhor nos criou e que está lá no Salmo 139. Que nossos dias já foram determinados. E o que importa é produzirmos conforme fomos gerados. Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos e não há nada de especial sobre ele. Mas pior foi Matusalém. Oh, Pai, a verdade é que não importa quantos anos vamos viver, desde que o propósito seja cumprido. Porque que adianta viver tanto e viver uma vida aquém daquela que fomos criados para viver? E eu creio que o Senhor está chamando cada um a uma reflexão profunda. O Senhor está aqui falando profundamente aos corações e dizendo: ei, eu te criei para mais. Eu te gerei para mim e para minha glória. A sua vida não é fruto do acaso, não é um acidente. Mas eu projetei, idealizei você na eternidade. Senhor, é por isso que algumas pessoas, como C.S. Lewis disse, que ainda na infância, ele não sabia explicar, mas era como se ele sentisse saudade de algo que era eterno e ele não entendia. E mesmo quando ele foi influenciado e se tornou um ateu, não fazia sentido. E quando ele se abriu para o Senhor, ele entendeu que o Senhor colocou a eternidade em nós. E a vida nunca vai fazer sentido enquanto não abrirmos o coração para a verdade e vivermos a verdade. Que nós somos seres eternos, viemos do Senhor, como acabei de ler, e voltaremos para o Senhor. E antes de vermos a luz, já fomos idealizados na eternidade com propósito. Não viemos aqui, o Senhor está pensando o que vai fazer com a gente. Nós já nascemos com tudo dentro, preparado. Tudo o que temos que fazer é buscar esses tesouros escondidos, essas revelações profundas, e sermos aquilo que o Senhor nos gerou para sermos. Entendendo que tudo é para a sua glória, quer comais, é o que Paulo diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Pai, toca os corações,
Traga um despertamento profundo. Tira as escamas dos olhos, o argueiro dos olhos, as escamas. Tira as vendas. Tira o agravo dos ouvidos. Toca os corações. A mente é a porta do coração. Que a tua palavra possa fazer sentido agora. E que cada um esteja entendendo perfeitamente o que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo claramente: você só vai encontrar o sentido da vida quando estiver no centro da sua vida. Ó Deus de Israel, não é religião, mas é um encontro verdadeiro com a verdade, e a verdade é o Senhor Jesus. Toca, fala, quebranta, prepara os corações, para que quando cada um sair por aquela porta, por essas portas, saiam pessoas com a mente renovada, com a visão aberta, com o entendimento, com a clareza, com o discernimento profundo da verdade, que religião não pode nos dar. Dogmas, ritos, liturgias não podem nos dar, mas um conhecimento revelado da verdade. Assuma essa reunião. Vem, Espírito Santo, e acampa os teus anjos aqui, Senhor Jesus. Espírito Santo, vem e toque os corações profundamente. Se manifesta aqui, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Nos cubra com teu sangue, acampa os teus anjos e toca profundamente os corações. Que o teu povo esteja sendo marcado e seja marcado do começo ao fim. E quando sair, possa dizer: minha vida não é a mesma. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, peço que o Senhor assuma o trabalho para a honra e a glória do teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.